O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória de Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja. Estamos celebrando a memória de um bispo que estava disposto a sofrer por Deus e pela verdade. Muitas vezes as pessoas estão dispostas a consagrar a sua vida à verdade e a Deus, cada um no seu estado de vida, desde que isso não lhes cause muito dano. Mas Santo Atanásio, com muito dano, aderiu a Deus e a sua verdade. E ainda há aqueles que, porque consagram a vida a Deus e a verdade, querem benefícios. Quer dizer, nós temos aqueles que, porque consagram a sua vida a Deus, querem ser colocados numa redoma de vidro, isto é, você vai à missa, você reza, você foge do pecado, e aí quando vem as dificuldades, você começa a dizer: eu não sei por que eu sofro tanto, eu rezo, eu vou à igreja, eu fujo do pecado, eu pratico a virtude, eu faço o bem. Então percebe o que está por trás? É a pessoa que acha que, porque ela busca a Deus, Deus então tem que livrá-la de todos os problemas e cumulá-la de todas as bênçãos e bênçãos criadas, bênçãos para este mundo, para aqui e agora. Então existem estes. E existem aqueles que são um pouquinho melhores, mas nada muito, digamos, admirável, nem digno de imitação, que porque servem a Deus, ou melhor, estão dispostos a servir a Deus, a servir a verdade, mas sem muito sacrifício. Tá bom, eu posso sofrer um pouco, mas não demais. Mas existem aqueles que estão dispostos a não apenas em Deus crer, mas de por Deus sofrer. Estes são aqueles que verdadeiramente amam, e Santo Atanásio é um deles. Sofreu, meus santos, e não sofreu pouco. Nós não estamos celebrando um mártir, eu não estou vestido de vermelho, porque ele não derramou o sangue materialmente, mas sofreu e espiritualmente foi sacrificado por amor a Deus. Viveu plenamente o chamado martírio branco. Não foi, digamos, decapitado, mas morreu por milhares de alfinetadas. Pequenos sacrifícios, sacrifícios incruentos, sacrifícios a cada dia, dores cotidianas por causa de Cristo e do Evangelho. Pois bem, quem foi Santo Atanásio de Alexandria? Santo Atanásio, ele nasceu no finalzinho do século III, era um rapaz de uma inteligência muito aguçada, um grande homem, com certeza, e ele era inclinado para as coisas espirituais, ele queria se consagrar a Deus, ele queria ser padre, foi ordenado diácono, ele era da diocese de Alexandria, no Egito,
foi feito diácono, e como ele era excepcional, de uma inteligência excepcional, ele foi feito secretário para assuntos religiosos do seu bispo Alexandre. No ano de 325, como ele era o secretário para assuntos religiosos, ele vai com o seu bispo Alexandre para o concílio de Niceia, para ajudar o seu bispo. Concílio este que tinha sido convocado por Constantino, porque a igreja estava sendo assolada, balançada por uma heresia que foi suscitada por um presbítero, por um padre de Alexandria, Ário. Ário dizia, esse padre, ele dizia que houve um tempo que Deus não era pai. Então imagine aqui, ora, se houve um tempo que Deus não era pai, então houve um tempo que Jesus Cristo não existia. E se houve um tempo que Jesus Cristo não existia, ele não é eterno como o Pai, ele não é Deus como o Pai, e o dogma da Santíssima Trindade cai por terra. Então Ário, ele balançava, ele colocava, fazia cair por terra a nossa fé e consequentemente a nossa salvação, porque se Jesus Cristo não é Deus, nós não fomos ligados com Deus, porque se Jesus Cristo não é Deus, Deus não veio aos homens e não levou os homens a Deus. Não existe a ligação entre homem e Deus que acontece em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Se Jesus Cristo não é Deus, Deus não morreu por nós. Isto é, nós continuamos nos nossos pecados, nós continuamos separados de Deus, porque a ponte Deus-homem em Jesus Cristo não existe, já que Jesus Cristo não era Deus para ele, e nós não fomos remidos pelo amor misericordioso de Deus que morreu por nós. Então, não houve salvação e nós continuamos nos nossos pecados. Então, esta verdade fundamental, isto que humanamente, esta afirmação de Ário, ela, no aspecto humano, para as coisas humanas, ela é verdadeira. Isto é, vamos lá, meu pai se casou com a minha mãe com 21 anos, até então, ele não era pai. Aos 22, quando o meu irmão nasceu, o meu pai se tornou pai, mas houve um tempo em que ele não era pai. Até os 21 anos, ele era apenas o overlack. Ele não era pai. Mas com Deus, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, é o Filho eterno de Deus. A primeira pessoa da Santíssima Trindade é o Pai eterno, porque Jesus Cristo sempre foi o Filho de Deus. E a primeira pessoa da Santíssima Trindade sempre foi o Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. E é por isso que nós podemos rezar no credo, aquele credo maior, chamado credo niceno-constantinopolitano, nós podemos rezar: creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, isto é, nascido do Pai desde toda a eternidade. Assim como, vamos usar aqui uma metáfora, assim como o sol sempre emitiu luz e calor, Deus, desde que é Deus,
e Deus é Deus desde sempre, Deus tem um filho. Então, Jesus Cristo é o Filho eterno. Então, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, homoousios, isto é, que o Filho, Jesus Cristo, é da mesma natureza, é da mesma substância que o Pai. Ele é Deus como o Pai. Então é esta verdade que Atanásio, com um discurso brilhante, com argumentos claros, com a sabedoria única, defende. E vocês podem imaginar que os bispos hereges, que existiam bispos hereges então, que os bispos hereges no concílio de Nicéia ficaram enfurecidos, tomados de ódio contra aquele diácono. Ele era apenas diácono então, contra aquele diácono que com a clareza meridiana defendia a fé católica. E aqui, meus irmãos, nunca é demais lembrar como é importante que nós saibamos dar razões da nossa fé. Que a vovó, já velhinha, não tenha mais condições de estudar para defender a sua fé, é compreensível e desculpável. Mas que você, que não é um vovozinho, nem uma vovozinha, você não é desculpável. E a sua preguiça não é compreensível, é pecaminosa. Então você precisa estudar, conhecer a sua fé para defendê-la. Porque quantas vezes os católicos são afetivamente católicos, mas ignorantes, culposamente ignorantes, porque eles não conhecem a sua fé, porque eles não estudam a sua fé, porque dá trabalho conhecer a própria fé. Mas o que é que de bom neste mundo não dá trabalho? O que é que de bom neste mundo não dá trabalho? Crescer na virtude dá trabalho? Dá trabalho. Lutar contra o homem velho, a mulher velha que existe em nós, dá trabalho? Dá trabalho. Ser bom, ter uma expertise, ter uma excelência em algo, dá trabalho? Dá trabalho. Tudo na vida, para que você tenha uma excelência, dá trabalho. Por que é que você quer então que a fé seja infundida? Você por osmose, você adquira uma fé grande, clara, profunda, sem você se dedicar à oração e ao estudo. Então precisamos estudar, conhecer a nossa fé, para que nós possamos defendê-la e propagá-la. Pois bem, então Atanásio saiu daquele concílio, do concílio de Nicéia em 325, odiado por muitos bispos. Ele tinha 28 anos no concílio de Nicéia. 3 anos depois, o seu bispo morre, Alexandre morre, e ele, com 31 anos, é aclamado pelo clero e pelo povo Atanásio bispo. Com 31 anos, ele foi feito bispo de Alexandria. E aí, meus irmãos, se a sua vida já estava difícil antes, agora se tornou mais difícil ainda, porque as perseguições aumentaram. O bispo da cidade imperial, Eusébio de Nicomédia, que era herege, que favorecia o arianismo. Sim, o arianismo lá no concílio de Nicéia, no papel foi vencido. Muitos bispos assinaram, dizendo que eram de acordo com a fé de Nicéia, com a fé católica, mas dentro deles eles continuavam sendo hereges. Eles acreditavam que houve um tempo em que Deus não era Pai. Eles acreditavam que Jesus Cristo era uma criatura excelente,
a criatura mais perfeita, uma criatura grandiosíssima, mas uma criatura. Não era eterno como Deus, não era Deus como Deus, não era luz como a luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, consubstancial, não, consubstancial não, mas como eram covardes, até para defender o seu erro, eles assinaram dizendo que acreditavam na fé de Nicéia, mas continuavam incentivando o erro, e aí eles trouxeram de volta Ário e os outros hereges, propagadores do arianismo, que se espalhou pelo império, e aí, meus irmãos, Atanásios começou a sofrer perseguição, e ele sofreu 5 exílios. Atanásio teve um episcopado longo, né? Ele foi bispo durante 45 anos, ele morreu com 77 anos, mas ele teve quase 20 anos só de exílio, de idas e vindas. Teve que se esconder em um dos seus exílios, para que ele não morresse, ele teve que se esconder na tumba, né, na capela mortuária, na lápide mortuária do pai. Tinham construído aquela lápide para colocar o corpo do pai, e ele se escondia lá, para que ele não fosse morto, e durante o dia ele ficava lá escondido, e durante a noite ele saía para confirmar os seus na fé. Foi levado em exílio para a Alemanha, em Treves, foi levado em exílio para Roma, e vocês podem imaginar quão dolorosos eram esses exílios, porque as viagens eram longas e desconfortáveis. Imagine, se você hoje faz uma viagem longa, e você fica sentado muito tempo naquela poltrona, que por mais desconfortável que seja, é uma poltrona, ela tem encosto, mas você chega às vezes com as pernas meio inchadas, né, com as costas meio doloridas. Imagine um velho sendo transportado numa carruagem, que durante o dia, no período de verão, era um forno de quente, sem refrigeração, quase sem ventilação nenhuma, apenas uma janelinha para que passasse o ar, e ele sendo sacolejado naquele banco de madeira, naquelas tábuas, e durante o período de inverno, naquela caixa gelada, fria, gélida, ou quando de navio, naqueles navios pestilentos, com uma alimentação terrível, aquele velho, mas que estava disposto a sofrer por Deus e pela verdade, que não estava disposto para angariar um benefício próprio, vender a própria fé, vender os próprios princípios, vender, né, negociar a verdade. É um exemplo para nós, meus santos, é um exemplo para todos nós, para que Deus nos conceda uma fé semelhante para cada um no seu estado de vida, porque muito provavelmente, eu diria quase que com certeza, ninguém aqui, eu diria que quase com certeza, ninguém aqui é chamado a derramar o próprio sangue por causa de Cristo. Provavelmente, quase com certeza, ninguém aqui será mártir, vai morrer pela fé. Acho que não, mas todos nós, todos, absolutamente todos, somos chamados a testemunhar a nossa fé com o sacrifício da nossa vida, com a renúncia da nossa vontade, em detrimento de algum benefício, isso sem sombra de dúvidas. Então podemos pedir a intercessão deste grande santo, que viveu em grau máximo, isso a que somos chamados a viver, cada um no seu grau, no dia a dia, na sua cotidianidade. Então pedir
a nosso Senhor, por intercessão de Santo Atanásio, esta graça de que nós não negociemos a nossa fé com toda a caridade, mas com toda a clareza e com toda a valentia, nós defendamos a nossa fé. Pois bem, então Santo Atanásio, nessas idas e vindas, né, destruindo a sua saúde, mas ao mesmo tempo, Deus permitiu tudo aquilo, porque além de fazer Atanásio crescer na fé e no amor, porque sem sombra de dúvidas, quando nós sofremos por alguém, nós crescemos no amor àquela pessoa, e quando nós sofremos por Deus, crescemos no amor de Deus, e Deus nos concede a graça daquele amor, isto é, Deus nos sustenta interiormente, Deus nos dá a certeza de estarmos fazendo a coisa certa. O evangelho de hoje, ele diz assim: permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena, seja completa. Então, nós não podemos imaginar a alegria espiritual, que ela coexiste, ela pode existir com o sofrimento, mas a alegria espiritual de Atanásio por viver a vontade de Deus na sua vida, pagando o preço do seu próprio sangue, porque Jesus também viveu a vontade de Deus na sua vida com o seu próprio sangue. Essa união dele com Cristo, isso traz a alegria de Cristo crucificado, a alegria de Cristo em nós. Pois bem, mas então, além desse benefício espiritual que o fez crescer na fé, também Atanásio, ele pôde expandir a verdadeira fé e o amor ao monaquismo por todos os lugares para onde ele foi exilado. Isto é, ele foi enviado para a Alemanha, no Ocidente. Então lá ele testemunha a fé em Jesus Cristo, que é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então eles pensavam que faziam o mal, mas Deus tirava um bem maior, porque fazia com que aquela fé se espalhasse ainda mais. Ele levou o amor ao monaquismo, à vida monástica, que era uma realidade muito própria do Oriente, mas uma vez ele exilado, ele pôde levar o conhecimento e o amor ao monaquismo, que começa a se expandir também no Ocidente. Então, meus irmãos, quando nós cremos, mas cremos de verdade, de que Deus pode tirar um bem até dos males da nossa vida, de que Deus pode tirar um bem até dos acontecimentos tristes da nossa vida, isso nos traz um contentamento. Nós iremos sofrer? Iremos sofrer. Nós iremos sofrer do mesmo jeito? Não. Porque nós iremos sofrer com fé e com a firme esperança de que algo muito bom Deus tirará de tudo isso, porque Ele tem o mundo em suas mãos. Ele é Senhor, Ele é providente. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, e se Deus está permitindo esta aparente desgraça, é porque Ele pode tirar uma graça muito grande de tudo isso, se eu me mantiver na sua amizade, se eu me mantiver próximo dEle, em comunhão com Ele, em estado de graça. Então isso enche o nosso coração de alegria, mesmo que nós tenhamos lágrimas nos olhos. Isso nos enche de esperança, mesmo que nós nos sintamos apertados pela angústia. Mas nós sabemos que se eu perseverar em Deus, no momento certo, eu verei a sua luz, eu verei a sua ação, e eu verei que tudo teve sentido, tudo valeu a pena. Mas para isso, eu preciso me manter na graça, na obediência,
na amizade com Ele. Peçamos, meus santos, peçamos hoje então, neste dia de Santo Atanásio, que Ele nos conceda esta fé semelhante. Peço também que vocês rezem por mim, porque hoje vocês vão ver que eu vou celebrar o cálice que será utilizado na Santa Missa, é o cálice da minha ordenação, porque eu fui ordenado em junho, mas eu quis que o meu cálice fosse consagrado no dia de Santo Atanásio, para que Deus me desse a graça também de, por amor à verdade e por amor a Ele, eu tomar até a última gota deste cálice. Então, o cálice é da minha ordenação, mas quem celebrou nele a primeira vez foi o Padre Paulo, que teve que consagrar. A consagração acontece na própria Santa Missa. Então eu pedi para que o Padre Paulo celebrasse no dia 2 de maio de 2005, a primeira missa nele, para que houvesse de alguma maneira uma ligação entre o cálice que eu ofereço com o meu sacerdócio, com Santo Atanásio, para que Deus me conceda uma graça semelhante a estar disposto a amar e a defender a verdade, mesmo que para isso eu pague algum preço de sacrifício. Isto que eu peço para mim, meus santos, eu peço para todos vocês, porque nisto consiste a verdadeira alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.